Oi, gente! Então, hoje eu venho falar com vocês sobre sonhos. Sim, sonhos! Então, acho que a vida inteira a gente tá nessa questão, né, de sonhar. Só que às vezes, obviamente, isso não parece muito claro, porque quando a gente é pequeno, isso vem de uma forma natural. A gente pensa nessas datas como Páscoa, Natal, e a gente acredita naquilo e nem pensa que aquilo é um sonho, né? De almejar algo que a gente queria tanto, seja ovo, seja brinquedo, seja roupa, seja o que fosse. Aquilo era algo que era uma coisa de conto de fadas, meio isso. Era um conto de fadas, um ideal que às vezes ele se manifestava, às vezes ele não se manifestava. O fato é que essa magia, ela acontecia. Quando a gente deu um digievoluída, a gente passou para a nossa fase adolescente, então as festas vieram e aquela questão de um sábado à noite, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Então a gente sempre ficava com essa questão, né? O que vai acontecer nesse final de semana? Quem que eu vou ver? O que vai acontecer naquela festa e tal? Mesmo que fosse, sei lá, aquela festa de garagem, pelo menos no meu tempo tinha muito disso, né? E depois, claro, né, vai evoluindo para essas outras coisas e tal. E aí, quando a gente chega lá na parada, então, mais adulta, então a gente vai evoluindo, né? E aí chega essa fase mais adulta, então vem essa vontade de imitar padrões, então a gente começa a ser meio macaco, vocês já viram, assim, que a gente idealiza aquela questão de ter um relacionamento, de ter uma família, de ter um núcleo, de ter uma passagem, né, que nos coloque em algum destino. Aí vem, pode vir, sim, como não pode vir, pode ser que essa pessoa que ficou adulta não fosse a idealização de família dela, mas fosse uma idealização de trabalho, fosse uma idealização de vivenciar isso. Pode ser que seja os dois, inclusive, pode ser que essa pessoa ela tenha idealizado tanto o trabalho quanto a família. Mais trabalho ainda, né? Porque as duas coisas juntas realmente... E isso eu tenho para dizer como experiência, né? Porque é a minha experiência, foi o que eu vivi, porque realmente eu tinha guardado esse sonho meu por muito tempo de ter essa família e tinha idealizado de uma autonomia total por um trabalho, né? Então, e essas duas coisas sempre, né, junto comigo, assim. O fato é que eu venho falar sobre essa questão. Quais são os teus sonhos que estão aí dentro de ti e que tu ainda alimenta eles e que tu ainda deixa eles serem alimentados? Porque nessa passagem de vida, às vezes esse sonho, por falta de alimentação, por falta de esperança em cima dele, por falta de praticar algo que leve até ele acaba que nem uma planta, ele acaba morrendo. E aí a gente já não lembra mais do nosso gosto, qual é a nossa comida preferida, qual é a nossa cor preferida, qual é a nossa vontade de qualquer coisa, inclusive de dar risada, inclusive de se soltar um pouco mais às vezes. E essas coisas, elas tendem a levar sempre para uma certa concentração, então a gente vai ficando concentrado em cima de algum detalhe dessa grande vida que é o presente de estar aqui nesse plano da Terra, né? E aí a gente esquece de uma série de outros elementos que nos fazem ser quem a gente é. Então eu venho aqui hoje dizer para ti, lembrar dos teus sonhos, né? Esse ovo da Páscoa, ele tem uma representação. E a representação dele é o significado da renovação. É o significado de um renascimento, de um nascimento. Tanto que a mulher, quando tá grávida, ela fica com a barriga redonda, né? Todos os bichos das espécies são assim, quando entram num estado de gestação, aquilo vai crescendo, né, e vai tornando algo redondo em cima daquilo, até que
uma hora nasce, né? Então a Páscoa, ele é esse sonho da renovação. E o que a gente está guardando dentro desse ovo, né? A gente tem visto muito ovo com presente, não é por acaso, é porque realmente dentro desse ovo tá os nossos sonhos, qual é o presente que a gente está colocando ali. Então vamos modelizar essa prática, vamos colocar essa prática, ó, de volta ali. Então coloca, mentaliza na tua cabeça, lembra, tenta lembrar dentro de ti o que faz o teu olho brilhar, o que faz o teu coração bater, mesmo que seja uma coisa, enfim, que tu já não tenha mais ideia de como que isso pode ser executado. Coloca dentro dessa intenção, coloca dentro desse ovo o teu presente de existência e começa a praticar, começa a alimentar essa energia, começa a alimentar isso, mesmo que seja com o teu sorriso, com a tua alegria, com o teu entusiasmo, com a tua força, porque como é que a gente alimenta algo? A gente dá boa comida, a gente dá boa água, a gente faz bons exercícios, a gente se ama, isso é se amar, isso é se cuidar, isso é autocuidado, né? Então a gente vai fazer um pouquinho, todo dia, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de amor, porque tem mais um outro elemento que precede essa energia da Páscoa, que é a energia do amor. E o amor é o denominador comum. Seja a leitura que ele tiver, seja o amor romântico, seja o amor mais clássico, ele sempre vai ter um preceito de denominador comum. A resposta para todas as coisas, ela sempre vai ser o amor. E o amor, a gente não precisa ter medo dele, a gente tem medo quando a gente está na mente. Quando essa mente diz que toda vez que eu amei aconteceu determinada coisa. Mas na verdade aquilo só era um treinamento onde não estavam os parafusos ajustados. Quando os parafusos eles não estão ajustados, quando a engrenagem ela não está funcionando, esse carro ele tende a dar manutenção, não tende? Às vezes isso tem custo. Então é a mesma coisa que esse motor desse carro, essa manutenção. Então a gente vai se experimentando até que chega uma hora que a gente já sabe como funciona, a gente já sabe como fazer uma manutenção que não nos gere tanto custo, a gente já começa a compreender pelo ouvido, pelo som, como é que aquilo funciona, né? A gente já conhece como é que a gente funciona, então esse é o passo. Então o convite é para que tu acredite nesse preceito norteador, que norteia todas as manifestações de vida desse plano que nós estamos aqui, todos nós vivenciando. Então coloca aí dentro do ovo, que pode ser o teu coração, pode ser os teus ideais, né? Aquilo que tu tem como mais grandioso, coloca a tua intenção. Mesmo que tu, enfim, não precise fazer nessa, mas simplesmente assistindo o vídeo de hoje tu pensa, bah, eu tinha um sonho mesmo, eu tinha um sonho de alguma coisa, qualquer coisa, né? E realiza, começa a alimentar isso, alimenta os teus sonhos. E faz com que ele seja como um balão, quando tu assopra. Um balão dentro de um pacote, ele só é um pedaço de plástico. Mas quando a gente assopra ele, então ele vai servir para a gente enfeitar uma festa, ele vai servir para as crianças brincarem, ou ele vai servir para